Mas como se fosse uma ilustração. Essa história é muito importante, porque mesmo que os irmãos não entendam muito o início da história, o final, ele é o fato que mudou a história de toda a humanidade. Certa vez, numa conversa, estava o pecado, o diabo e a morte reunidos. E eles começaram a conversar, e o pecado falou para a morte, para o diabo. Falou para a morte, para o diabo: olha só o que temos feito aqui na terra. Os homens estão cada vez pecando mais contra Deus. Temos feito eles odiarem uns aos outros. Temos destruído todos. Não há um só homem que não tenha pecado. Não há um só homem aqui na terra que se salve por causa da lei em Cristo Jesus. Temos feito os homens adorarem outro Deus e esquecerem do Criador. Parece que os homens não têm mais salvação. Não há um homem sequer que mereça salvação. A humanidade está perdida, derrotada. Está para nascer um homem aqui na terra que viva sem pecado. Imagino eu, neste momento que eles falam isso, lá do céu Jesus se levanta do seu trono e fala ao Pai: Pai, estou pronto para cumprir os seus propósitos, vir à terra, me transformar em homem, morrer um dia na cruz, mas ressuscitar, e por amor daqueles seus filhos, suas criaturas, se entregar a eles, e para que um dia eles venham ser salvos e libertos dos pecados, e venham um dia morar no paraíso conosco, no paraíso celestial, e nos glorificar para todo sempre. E a terra não existia um justo sequer que pudesse vencer o pecado, a morte, que pudesse vencer todo o mal. Mas pela sua misericórdia, Deus manda seu Filho unigênito aqui para o mundo, para que morra por nós. Ele manda seu Filho aqui para morrer em nosso lugar, para que nós venhamos pagar a dívida que tínhamos por causa do pecado com Ele na cruz. Essa noite eu quero falar sobre esse homem, Jesus. E é o Senhor, fala conosco, precisamos ouvir a tua voz, Espírito de Deus. Eu quero falar sobre Jesus, o Filho de Deus. Aquele que um dia se esvaziou da sua glória, se tornou homem, veio ao mundo, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte. E por amor de nós, nos comprou com seu sangue derramado na cruz, para que através da sua justificação nós venhamos ter o privilégio, o direito de ser chamados filhos de Deus. João capítulo 3,16. Quem quiser abrir, mas é muito conhecido. Agora eu vou começar a mensagem. Foi uma introdução que eu fiz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que fosse salvo por ele. Jesus Cristo, sua vida, suas obras, sua morte, a sua história marcaram o mundo. Mesmo no passado já 2000 anos que Jesus veio a essa terra, até hoje Jesus Cristo é o personagem mais conhecido, mais admirado por todos no mundo. Entre historiadores, pesquisadores, estudiosos, pessoas que estudaram, a maioria creem no Jesus histórico, creem que Jesus existiu, que um dia ele veio ao mundo, operou milagres e maravilha, que ele morreu numa cruz. As pessoas creem nisso, creem no Jesus, que ele existiu. A vinda de Jesus não é uma lenda, é um fato que muitos creem. A sua existência é comprovada na história. A sua história foi contada por testemunhas, pessoas da sua época que criam nele como sendo o Messias, e pessoas que não criam, mas também que testificaram que Jesus ele teve ao mundo. Mas para nós cristãos, ele não foi um simples Jesus histórico, um simples judeu que viveu em uma época, se tornou personagem importante da história. Para nós Jesus é o Messias, para nós Jesus é o ungido do Senhor,
a segunda pessoa da Trindade, aquele que foi profetizado no Antigo Testamento, que viria aqui na terra para um dia nos salvar e libertar do pecado. Para nós, Jesus é Deus, o nosso Senhor Salvador. Não há outro nome que tenha poder igual ao nome de Jesus. Ele é o único Senhor, o único que tem poder em seu nome. Eu quero falar hoje um pouco da vida de Jesus Cristo aqui na Terra, como se fosse uma biografia, mas uma biografia lá bem resumida. Porque se fosse relatar todo o ministério de Jesus aqui na Terra, precisaria de muitas horas falando de Jesus. Então eu quero falar um pouco da vida de Cristo aqui na Terra. Há cerca de 2019 anos atrás, nasce Jesus na pequena cidade de Belém da Judeia, filho de José e de Maria. Maria é muito conhecido pelas pessoas como Virgem Maria, mas não porque ela foi virgem a vida inteira, mas porque quando ela foi para ter Jesus, ela não tinha tido relacionamento com José, o seu pai, o seu esposo. Quando ela foi para ter Jesus, o Espírito Santo colocou dentro do Jesus foi gerado dentro do ventre de Maria, porque foi muito importante que ele devia vir ao mundo sem o pecado, sem essa natureza pecaminosa de Adão. Naquela época de Jesus havia um rei em Israel, seu nome era Herodes, conhecido como Grande Herodes. E quando Herodes fica sabendo que Jesus haveria de chegar, que o Messias viria à terra e ele seria o rei dos judeus, Herodes então se sente ameaçado. Ele se sente ameaçado de perder o seu trono e ele manda que mate todas as crianças até 2 anos da cidade de Belém. Só que o que Herodes não sabia é que a morte não poderia alcançar Jesus, porque Jesus é o dono da vida. Aleluia. 4 cidades são muito importantes na história de Jesus. A cidade de Belém foi onde Jesus nasceu, a cidade de Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum e Nazaré foi onde ele viveu e morou, e a cidade de Jerusalém foi onde Cristo foi crucificado. Em Lucas 2,40 fala que o menino Jesus crescia e se fortalecia em sabedoria e na graça de Deus. A Bíblia não relata muito sobre a infância e a juventude de Jesus, mas com certeza, como qualquer criança judia daquela época, Jesus tinha seus momentos para brincar, para ter um tempo com sua família. Aos 6, 7 anos de idade, com certeza ele já deveria ajudar seu pai. José era carpinteiro, ele já devia ajudar seu pai na profissão. E Jesus, eu creio, na sua juventude se dedicava muito à leitura da Torá. Como era de costume, todas as crianças tinham que decorar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Até que tem uma passagem lá mais para frente que fala que Jesus, quando vai ao templo, ele discute com os doutores da lei. E certo, eu creio muito também que, não sei se os irmãos já pararam para pensar, mas eu creio que Jesus dedicava muito do seu tempo a orar. Mesmo ele sendo Deus, mas eu creio que ele se dedicava em estar falando com o Pai em oração. Com seus aproximados 30 anos de idade, Jesus, então, antes dele dar início ao seu ministério, agora ele vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E a Bíblia fala que na hora que Jesus sai das águas, o céu se abre, e lá em Mateus 3 diz: e veio o Espírito de Deus como uma pomba sobre Jesus, e do céu dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Para mim, quando eu li esse versículo, eu acho que ele é um dos versículos mais espirituais na Bíblia, mais espirituais contemplado pelo homem. Porque imagina lá naquele lugar, no Jordão, João Batista, ou talvez mais alguém que pudesse estar lá no batismo de Jesus, não sei, contemplar o momento em que naquele lugar na terra se reuniu Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Imagine quão maravilhoso foi para João Batista contemplar
essa passagem, contemplar essa glória de Deus foi tremendo naquele lugar. Obrigado, Pai Deus. Logo depois do batismo, Jesus agora vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias Jesus no deserto, com seu corpo esgotado, cansado, por causa de toda a situação do deserto, por causa de fome, sentindo muita fome. Mas mesmo assim, quando Jesus foi tentado por Satanás, ele dizia: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é lá no deserto que Jesus vence o diabo através da palavra. Agora, depois de ser batizado e de ser tentado lá no deserto por Satanás, Jesus dá início ao seu ministério. E agora ele vai percorrer todo o campo missionário de Israel, curando, operando milagres, ensinando, fazendo maravilhas e afirmando ser ele, Cristo, o Filho de Deus, Filho do Deus Todo-Poderoso. Essa tal afirmação vai fazer com que os líderes religiosos daquela época comecem a vão perseguir Jesus durante todo o seu ministério. Estudiosos dizem que o ministério de Jesus durou aproximadamente 3 anos e meio, 3 anos e alguns meses aqui na Terra. Em Marcos 3 fala dos 12 discípulos que Jesus escolhe para estar acompanhando, para ser líderes. Em Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus agora vai pregar o Sermão do Monte. Esse é um dos sermões mais importantes que é apresentado na Bíblia, porque o próprio Jesus, ele vai pregar esse sermão e ele chama a multidão e os discípulos para que se assente e ouça esse sermão. E lá ele vai tratar de vários assuntos, como as bem-aventuranças. Ele vai tratar de assuntos como amar os inimigos, sobre o divórcio, sobre o dinheiro, sobre a ansiedade. Vários assuntos são tratados nesse versículo, Mateus 6 e 7. É importante até que os irmãos um dia façam um plano de leitura em cima desses 3 versículos, porque é importante quando a gente faz um plano de leitura, para a gente memorizar bastante esses versículos. Pega um mês lá, fala: segunda eu vou ler Mateus 5, terça Mateus 6, depois Mateus 7, vai assim o mês inteiro, para que a gente venha memorizar, porque esse é um dos versículos onde o próprio Jesus pregou para aquelas pessoas, e está registrado para nós também esse sermão. São vários os milagres de Jesus aqui na terra, desde os milagres onde Jesus operava através da natureza, como da vez que Jesus anda sobre as águas, da vez que Jesus transforma água em vinho, da vez que Jesus acalma a tempestade, da vez que Jesus multiplica os pães e peixes, como também Jesus fazia milagres de cura, operando milagres, curando leprosos, curando os enfermos que tinham naquele lugar. Amém. Eu leio bastante aqui porque eu fico um pouco tímido quando eu venho pregar aqui. Aí mesmo eu lendo e estudando bastante em casa, para que eu não venha me perder, eu sempre estou acompanhando aqui no esboço. Deus fiel, aleluia. E muitos milagres que Jesus ensinava, ele ensinava também a importância da fé. Como daquela vez a mulher do fluxo de sangue, ela simplesmente tocou nas vestes de Jesus. Ela creu que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E quando ela toca, Jesus olha para ela e diz... aquela mulher toca e ela é curada, seu sangue estancou. E diz: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. 3 anos e meio Jesus aqui no mundo, operando milagres, maravilha. 3 anos e meio pastoreando, cuidando das ovelhas, amando o povo de Israel. 3 anos e meio Jesus levando o reino dos céus àquele povo, trazendo palavra de vida, de esperança.
3 anos e meio de Jesus, não fazendo a sua vontade, mas fazendo a vontade de Deus Pai. E por amor a nós, muitas vezes sofrendo aqui na terra, para que você estivesse aqui nessa noite e pudesse nos dizer: Jesus, eu pertenço a Ti. Jesus, obrigado por me amar e não desistir de mim. Você pode dar glória a Deus por isso? Já nos capítulos finais dos evangelhos, Jesus agora está entrando em Jerusalém. Ele vai entrar lá montado num jumento. E a multidão alvoroçada gritando: Hosana, filho de Davi. Hosana que vem em nome de Jesus nas alturas. Mais tarde a multidão estará gritando: crucificam, crucificam. Muitas vezes a gente somos como aquela multidão, nós somos desse jeito às vezes. Muitas horas às vezes estamos clamando a Deus, agradecendo a Ele, dizendo: Jesus, eu pertenço a Ti, eu Te amo. E muitas das vezes a gente está invertendo, a gente está murmurando, reclamando, negando a Jesus. Tão fácil. Às vezes a gente pensa que negar Jesus é simplesmente a gente numa situação pegar e falar: Jesus, eu te nego e abandono tudo. Mas é mais simples. O que é negar Jesus? Negar Jesus é a gente deixar de ser parecido com Ele. Cristo ensina, Ele fala que nós devemos ser imitadores deles. Cristão quer dizer que nós somos parecidos, somos pequenos Cristo. Eu lembro uma vez que o Thiago pregou, ele falou, Thiago, não sei se foi o Thiago, acho que foi ele falou: quer conhecer um crente? Olha como ele se comporta jogando futebol. Olha a situação dele, o que ele vai falar, se ele vai xingar um ou outro, o temperamento. Eu lembro uma vez que o Rafael também falou: quer conhecer um crente? Olha como se comporta no trânsito. O que ele vai fazer, se ele vai perder a estribeira, vai perder a calma. Eu vi uma pregação do Hernandes Dias Lopes, eu achei que ele foi um pouco mais profundo. Ele falou: quer conhecer um crente? Olha para ele numa festa de casamento. Hoje em dia muitas festas de casamento de muitos crentes, está quase igual a festa de casamento com alguém do mundo. Festa de casamento, formatura, um final de ano numa praia. Como é que você é fora daqui, fora da igreja? Se você for para um lugar onde não está ninguém vendo, não está ninguém aqui, como será seu comportamento? Muitas vezes negar Jesus é isso. É quando a gente deixa de amar o próximo, deixa de ter o caráter, as características de Jesus. Quando a gente se envergonha de Jesus. Em Mateus 26, Jesus reunido com seus discípulos, agora ele vai realizar a última Páscoa e vai celebrar a última ceia. E ao partir do pão e do cálice, Jesus entrega a seus discípulos e ele fala: está chegando a minha hora que eu irei para o Pai, mas todas as vezes que vocês estiverem ceiando, vocês estarão se lembrando de mim até o dia que eu volte. O pão que representa o meu corpo e o vinho que representa o meu sangue, tomai e comei em memória de mim até que eu volte. Por isso que eu acho, pastor, o momento da ceia é tão importante para nós cristãos, porque é o momento onde a gente vai estar lembrando do sacrifício de Cristo, que Ele se sacrificou para a remissão dos nossos pecados, e nós vamos estar lembrando também que um dia Jesus vai voltar para nos buscar. Glórias a Deus. São dois cerimoniais tão importantes para nós cristãos, o batismo e a ceia. São dois cerimoniais tão importantes. Jesus não pediu para nós circuncidar ou para nós andar, atravessar uma cidade de joelho ou fazer qualquer coisa tão sacrificante. Jesus pediu para nós: se batize. No batismo a gente vai estar dizendo: Pai, eu não pertenço mais a esse mundo, eu pertenço a Ti. Estou morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. E na ceia ela vai estar relembrando de Jesus. São dois momentos muito importantes na vida dos cristãos, que tem muita gente que às vezes não fica vários tempos e tempos esperando essa decisão, tomar essa decisão.
não cai nas águas, não pode cear. No Evangelho de Lucas, Jesus agora e seus discípulos vão para o Monte das Oliveiras. Mateus e Marcos vai chamar aquele lugar de Getsemane. E Jesus ele chama Pedro, Tiago e João para estar indo com ele mais adiante. E lá Jesus se afasta um pouco daqueles 3 discípulos e agora ele vai clamar, ele vai orar ao Pai. Ele se ajoelha e fala ao Pai: Pai, está chegando a hora, aparte de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade, ó Deus. Tamanha é a aflição de Jesus que ele chega a suar sangue. O suar sangue, o médico Lucas, no Evangelho de Lucas, ele é o único que detalha esse fenômeno lá na sua carta, que Jesus vai chamar suar sangue. Tamanha aflição, a agonia de Jesus, ele sabendo que a ira de Deus seria derramada sobre ele. Tamanha era a agonia que Jesus sentia, que ele chega a suar sangue. Suar gotas de sangue, esse fenômeno, ele é chamado de hematidrose. É um fenômeno muito raríssimo, apenas uma fraqueza física excepcional, onde o corpo inteiro dói, acompanhado de um abatimento moral violento, causada por uma profunda emoção, por um grande medo. Apenas um ato deste pode causar o rompimento das fininhas veias capilar que estão sobre as glândulas sudoríparas, onde o suor anexa ao sangue, formando a hematidrose. Eu estava ouvindo numa pregação, um pastor, ele contou que ele tem um amigo que ele é diferente, esse rapaz. Mas diferente por quê? Porque esse amigo, nenhuma anestesia funcionava dele nos nervos. Mesmo que se ele tomasse qualquer anestesia, o sistema dele nervoso o rejeitava, ele continuava sentindo dor. Nenhum tipo de anestesia funcionava. E por conta de um tumor que ele teve que arrancar, ele teve que ir até os Estados Unidos para fazer essa operação. E lá nos Estados Unidos, os procedimentos, as cirurgias são cobradas por horas. Não é por procedimento igual aqui no Brasil muitas vezes. E esses médicos, as pessoas, enfermeiros, eles vão amarrar os pés, amarrar os braços, amarrar o corpo inteiro desse rapaz, porque ele havia de sentir toda aquela dor, todo aquele sofrimento, ele ia sentir, porque a anestesia não fazia efeito nenhum nele. E aquele rapaz foi aberto, foi cortado camada por camada dele. E quando os médicos chegam no tumor, eles arrancam o tumor desse rapaz, e depois eles vão costurar de novo aquele rapaz, e aquele rapaz sentindo toda aquela dor, costurando camada por camada. E quando os médicos batem o cronômetro, deu 7 horas e 40 minutos, aquele rapaz naquela mesa cirúrgica, sentindo toda aquela dor. E esse senhor é um senhor asiático, um senhor bem clarinho, um senhor já idoso. E quando ele se dá conta, ele olha para o corpo dele está inteiro negro, porque ele havia suado sangue. Só para os irmãos entenderem o estado de espírito que leva uma pessoa a suar sangue. A aflição, a agonia que Jesus sentiu naquele momento deve ter esmagado Jesus. Toda aquela angústia que Jesus sentia, porque ele já antecipava o que iria acontecer. Eu, Senhor, glorifico o Senhor, estamos. Tu és grande, Jesus. Eu quero ler agora, irmãos, o momento da crucificação de Jesus avaliado por um médico. Conhecemos a farsa preparada pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos. Pilatos teve que ceder. Então ele ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojaram Jesus, tiraram a roupa e prenderam pelo pulso em uma coluna no pátio. A flagelação se efetua com tiras de couros múltiplas, sobre os quais são fixadas bolinhas de chumbos e pequenos ossos. Os carrascos golpeiam com chibatadas.
a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias de suor de sangue. A sua pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra e com cada golpe Jesus reage num sobressalto de dor. As suas forças se esvaem e o suor frio lhe impregna minha fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se ele não tivesse preso pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Jesus, depois o escárnio da coroação, com longos espinhos, mais duros de acácia. Os algozes entrelaçam com uma espécie de capacete que aplicam sobre a sua cabeça, a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram o couro cabeludo, fazendo sangrar. Pilato, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado, a multidão feroz o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa 50 quilos. A estaca vertical já estava plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços sobre as ruas cheias de pedregulho. Os soldados puxam com cordas. O percurso é de cerca de 60 metros. Jesus, fadigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos. Seus ombros estão cobertos de chagas de ferimentos. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado, mas a túnica está colada nas chagas dos ferimentos, e tirada produz dor atroz. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se encrustam de pó e de pedregulhos. Depositam-no sobre o ombro, sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira, e para facilitar a apresentação dos pregos, os carrascos pegam um longo prego pontudo e quadrado, apoiam sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído todo o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi levado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor agudíssima que deve ter difundido pelos dedos e se espalhou pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lição dos grandes troncos nervosos, que provocam uma síncope e faz com que ele perca a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte, e a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. E quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente, como uma corda de violino esticada, e a cada solavanco e a cada movimento vibrará, despertando dores dilacerantes. Elevam a Jesus. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram sobre o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa impede-se de se apoiar na madeira. Cada vez que ele eleva a cabeça, começa a pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede, não bebeu nada desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue, a boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. O soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja de bebida ácida de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos do braço se enrijecem, que uma contração que vai se acentuando. Os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvando. É o que acontece quando alguém
ferido de tétano, isso que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, os músculos entre as costelas, depois os do pescoço e finalmente os músculos respiratórios se enrijecem. A respiração se faz pouco a pouco, mais curta. O ar entra, mas não consegue sair. Tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho. Jesus é envolvido pela asfixia. Seus pulmões cheios de ar, mas não pode esvaziar-se. A fonte impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita, mas de repente algo acontece. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre os pregos dos seus pés. Se levanta, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por que este esforço? Por quê? Porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E logo em seguida o corpo de Jesus começa a afrouxar-se. E de novo, e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez